tá aí englobando aí tudo que tem, todas as manchetes aí, né, as matérias principais relacionadas a esse julgamento aí, e o STF condena Bolsonaro a 27 anos e 3 meses por trama golpista, condenados ficam inelegíveis por 8 anos, Bolsonaro já estava, STF determina a pena de 16 anos e perda de mandato à ramagem, placar do julgamento, aí tem ali como cada ministro votou, né, enfim, primeira turma fixa a pena de 26 anos para Braga Neto, delator Mauro Cid pega pena de 2 anos em regime aberto, fez um belo acordo aí o Mauro Cid, se deu bem, né, o X9, ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira tem pena de 19 anos, após decisão, Donald Trump diz estar surpreso e cita o próprio caso, né, ele falou que tentaram fazer a mesma coisa com ele, mas não conseguiram, mas com o Bolsonaro deu certo, né, repercussão mundial, e um tweet de agora há pouco, cara, meia hora atrás, do secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, a tradução ali, mas as perseguições políticas conduzidas pelo sancionado violador de direitos humanos Alexandre de Moraes continuam, uma vez que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal do Brasil decidiram injustamente pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas. Tá aí. Pode começar, Cadu. O que você achou disso, né? Dessa decisão para a democracia? Eu, particularmente, acho que uma questão importante é essa democracia burguesa, como você falou, serve a quem? Né? Serve a quem? Por que o Bolsonaro está sendo condenado? É porque ele cometeu um crime que é imperdoável, que realmente é muito grave? Ou mais por interesse de certas classes, né? Porque um golpe de Estado, derrubar essa democracia da forma como ela está estabelecida, não interessa ao empresariado brasileiro, não interessa ao judiciário, não interessa ao executivo, ao legislativo, não interessa a ninguém que se beneficia dessa estrutura, né? Mas e o povo? O povo se beneficia, né? Porque tem muita gente indignada com a punição ao Bolsonaro, né? Vamos começar por aí. Vamos começar. A nossa democracia, ela é muito frágil, né, cara? A gente conseguiu uma redemocratização tardia, né? Não tem nem 40 anos aí que a gente, né, conseguiu redemocratizar o país, saindo de um golpe militar, né? E praticamente, cara, quase todos os presidentes que a gente teve até hoje, quase todos foram presos, né? Após essa redemocratização, né? Acho que só escapou, talvez o Itamar e acho que o Fernando Henrique, né? Os outros ou foram presos ou foram receberam impeachment, né? Então é muito frágil esse sistema nosso, ainda muito novo, né? E é claro que o Bolsonaro ele não foi preso só pelo crime, porque, porra, crimes ele cometeu vários, cara, né? Então a escolha do momento tem muito a ver com a situação econômica do país, com tudo que a gente viveu, né, desde que ele assumiu ali o governo em 2018. E quando ele venceu, né, em 2018 e passou a governar. E aí, cara, é claramente que as elites desse país, eles não têm interesse nesse tipo de líder que busca, né, o poder a esse custo, a esse preço, sabe? Causaria uma destabilização no país que não interessa a quem está no comando, de fato, né? A quem tem a grana, quem toma as decisões dos rumos econômicos do país, né? Então, porra, você vê aí o Lula, né, com o Fernando Haddad, tocando um projeto muito similar, né, ao que era tocado antes pelo próprio Bolsonaro com o Guedes, né, e, porra, né, para que eles vão querer, né, eliminar um sistema que está fluindo tão bem, né, que está, sabe, servindo aos interesses de quem financia as campanhas, cara, de quem bota dinheiro na política, não tem por que você correr o risco de ter alguém ali, né, apesar da polarização servir a esse tipo de interesse também, né, na hora de dividir os votos ali, mas quando alguém
tem uma insurgência nesse sentido de querer romper com o regime, acho que passa do ponto, sabe? E aí vira um risco maior do que o benefício. E aí não compensa, cara. Eles tiveram várias chances de prender o Bolsonaro por outras questões, né? Crimes eleitorais, crimes na pandemia, cara, né? Imagina tanto de pessoas que morreram porque o cara decidiu que tinha que adiar a vacina, compra de vacina. São vários crimes que se fosse em outro momento, poderiam usar para prender o cara, mas agora, né, chegou a hora dele por um crime que realmente é grave, cara, né? Não é questão de falar, ah, não, inventaram um motivo para prender. Não, simplesmente existe um motivo, é um motivo grave e ele foi usado, né? Como aconteceu no caso do Lula também, né? Eles poderiam ter feito de várias formas e acabaram arrumando um motivo para prender ele naquela ocasião, justamente para tirar ele da corrida eleitoral. Então, tem um interesse, né? Acima da questão jurídica, né? Pô, ninguém está falando, ah, o Brasil resolveu, né, seus problemas jurídicos ali, vai colocar o cara na cadeia porque a justiça funciona muito bem, né? Não é isso, cara, né? Claro que tem um interesse maior por trás dessa prisão, mas a prisão não é injusta, né? Existiu essa conspiração, essa tentativa de golpe de Estado, né? E o único que divergiu ali na votação foi o ministro Fux, que, porra, eu estava vendo algumas alegações dele ali, porque o cara conseguiu bater o recorde mundial de tempo de voto, cara, né? Ficou 12 horas, acho, fazendo o voto dele. Eu vi, vendo as alegações dele, ele falando que ele ia absolver o Bolsonaro porque não houve o golpe, porque não houve a consumação da tentativa de golpe, né? É como se você falasse, ah, se eu tentei te matar, mas você está vivo, você não morreu, então não teve homicídio, cara. Então não tem, eu posso sair livre, sabe? Porque eu não cometi nenhum crime. Seria uma comparação esdrúxula, né? Sei lá, né? Claro que eu não sou especialista nessa área, mas você ter lá 4 ministros votando diferente, né, da posição desse cara, fica claro que ele tem ali uma divergência um pouco estranha, cara, né, para dizer o mínimo. Se fosse uma votação equilibrada, pelo menos, né, a gente poderia talvez falar, porra, tem interpretações ali possíveis, mas, porra, só o cara ali sozinho, com uns argumentos um pouco, né, estranhos, aí ficou feio, cara, né, porque a situação ficou clara, as provas estavam lá, o Mauro Cid entregou geral, se deu bem na pena dele, né? E as provas, né? Eles tinham tanta certeza que o negócio ia funcionar, que eles iam ficar no poder, que eles deixaram um monte de rastro, cara, um monte de, sabe, de provas mesmo contra eles, algumas bem toscas e bizarras. Então, né? Eu acho que chegou a hora, né? Antes tarde do que nunca, a gente finalmente punindo militares, né, por tentativa de golpe de Estado, é uma novidade no Brasil, e que sirva, cara, que sirva para a gente continuar, né, prosseguindo, apesar de não ser o ideal de democracia que a gente tem aqui, que a gente possa, né, a partir daqui, seguir em frente, não retroceder, como era o caso dessa tentativa, né, que levaria a gente a um buraco 50 anos atrás, cara. Então, foi bom o que aconteceu, é um momento histórico para o Brasil, e é motivo para comemorar, sim, apesar do mundo estar uma merda e estar cheio de problema. Eu concordo em relação ao fato de que nada acontece sem que quem está de verdade no comando, quem realmente move as peças, e a gente normalmente não sabe quem são essas pessoas, né? Nada acontece sem que eles autorizem, sem que eles permitam, né? Nas sombras ali por trás ali do palco, né? No backstage, porque no final das contas é o que eu venho falando há tanto tempo. Política hoje é entretenimento. Esse julgamento foi puro entretenimento, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a morte do Charlie Kirk aqui nos Estados Unidos. A morte de uma pessoa é entretenimento, tudo vira conteúdo entretenimento hoje, né? E não foi diferente nesse julgamento aí do Bolsonaro e dos outros réus. É, mas as reações, eu acho que de nós três aqui nesse momento sou mais ideologicamente flexível,
né, tento olhar os 2 lados, consumo, escutei muito o Instituto Conhecimento Liberta Hoje, também escutei a Revista Oeste no YouTube, sabe, eu tentei, que estão falando, né, deixa eu entender os 2 lados, e nenhum dos lados me parece racional. O que é bem assustador, né. Aí aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa, assim, eu tento fazer esse mesmo exercício, né, escutando os 2 lados, consumindo conteúdos, contraditórios aí, e não vem nada parece racional, assim, é uma coisa de torcida, é uma coisa, como eu já falei, pior que futebol, né, porque quando o nosso time tá ruim, a gente xinga o jogador, xinga o técnico, pede mudança, protesta. O cara que gosta, que tem um lado, ele escolhe aquele lado, tudo daquele lado parece fazer sentido e tudo do outro lado não faz sentido. E não é assim, na vida não é assim, pelo menos não é assim, é como eu enxergo, sabe? Eu acho que, por exemplo, as delações do Mauro Cid são totalmente válidas e aceitas pela esquerda. As do Palocci não. Ah, o Palocci é um traidor, mentiroso, mentiu, sabe? Então, quando o Lula foi preso para não concorrer em 2018, o plano do mercado, né? O mercado é essa entidade aí, é invisível, a mão invisível do mercado. Quando o Lula é preso para não concorrer, o Lula foi preso para não concorrer nas eleições de 2018. A ideia era eleger o Geraldo Alckmin, né? Mas o Bolsonaro foi algo, que não estava previsto, né, fora dos planos. Era um cara caricato que participava do Super Pop da Luciana Gimenez, que participava do CQC, que falava, né, alguns absurdos aí, coisas chocantes, e de repente esse cara foi crescendo, crescendo, fez uma campanha histórica, principalmente usando as redes sociais, e foi eleito, né? Não estava previsto, e aí tiveram que engolir ele por 4 anos. O cara claramente não estava preparado para ser presidente, né? Não tinha, era um deputado federal do baixo clero, né? Que, como eu disse, porra, adulterava a notinha de posto de gasolina, cara, pô, ladrão de pé de chinelo. Hoje, a família Bolsonaro, o clã Bolsonaro, são multimilionários, né? São super ricos. E vale o mesmo para a direita. A direita, pô, enchia o saco com o carro de ouro do filho do Lula, rastreava os gastos, que restaurantes, que vinho o Lula tomava, ou os filhos dele, qual relógio ele estava usando, quanto vale a bolsa da Janja. Mas, porra, os Bolsonaros comprando casas de mansões de milhões com dinheiro vivo, não sei quantas propriedades, isso os caras não enxergam. Então, dos dois lados, não tem racionalidade, né? E também não tem diálogo. Eu acho que rola muito 2 pesos e 2 medidas, a gente não consegue, enxergar as coisas com imparcialidade, né. É como eu vejo esse momento. Vamos deixar o professor Rogério Melo Franco falar sobre tudo isso aí, essa situação no Brasil, professor. Eu vou começar, né, comentando o tweet que você colocou do Rubio, né? Que é assim, pô, ele começou né, essa função, né, comentando que ele queria retomar a América Latina ao seu lugar devido, que é de quintal, né? Ele falou isso com todas as letras. Então, pô, né, é uma situação que a gente não tem como evitar ligar Lé com Cré, né? Tem um problema de autoridade, de soberania nacional também, que tá colocado, de paralelismo, né? Se alguém viu o vídeo que eu postei faz umas 2 semanas sobre a capa da Economist, eu falei muito disso sobre, né, o establishment liberal, neoliberal, já tinha condenado o Bolsonaro, isso já estava feito, né? Então, assim, é uma situação que se supostamente o lado dele, né? Porque ele tinha lá um Chicago Boy, né? Como ministro, né, da Fazenda, né? Se os liberais econômicos, né, já tinham largado a mão do Bolsonaro, era evidente que, assim, essas coisas são óbvias, né? Eu não tinha mais interesse
em manter o Bolsonaro como candidato, como agente, etc. Todo o resto que vocês dois falaram, né? Eu concordo que tudo isso é verdade, né? Porém, poxa, né, a democracia representativa burguesa, né, que é essa que a gente vive, funciona desse jeito. Você passa, né, passa o pano para cá, passa o pano para lá. É algo que em todos os países é assim. O que acontece é que alguns países se dão bem nesse sistema, crescem economicamente, conseguem, né, uma impressão internamente e externamente de organização, de progresso. Outros países patinam. E aí é quando realmente, né, a situação começa a ficar insustentável, seja pelos interesses externos ou pelos internos, ou às vezes uma aliança dos dois, né? Então eu acho que é bastante claro que realmente, né, se não fosse o interesse das grandes figuras, tal, o Bolsonaro não seria condenado. E essa situação do Fux, né, ele ter outra interpretação, eu acho que é normal, na verdade, né? Ele ter outra interpretação, e eu acho que ele pode ser, né, criticado realmente, né? Por isso, o jornalista está aí para isso, né? A gente né, tem um amigo em comum que tá muito revoltado porque o Fux foi atacado por jornalistas, né? Mas é isso que o jornalista faz, né? É isso. E assim, a gente tem que conviver com esse turbilhão de opiniões, né? Vai ter, não tem como escapar disso dentro deste sistema. Este sistema, não sei quanto vai durar, eu digo até em nível global, né? Mas é como a coisa se sustentou desde o século XVIII, século XIX. Então é algo que a gente já deveria ter se acostumado, mas não, né? Realmente tem bastante ingenuidade, eu acho, né, da parte de muita gente, ou talvez uma pureza de coração. Boa, deixa eu ler uns Deixa eu comentários. falar deixa eu Vai falar falar? Vai. da sua flexibilidade ideológica, né? Que porra, como você é um eufemismo para mureta ou para extremo centro, né, cara? Para você avaliar, tipo, eu tô de cima aqui avaliando as posições de lado A, lado B. Um pouco mesmo, cara, mas eu acho que é o que a gente tá precisando, velho. Para onde a gente vai? Não, Para mas onde a gente espera, tá indo? tem os apaixonados, lógico que tem, que é os que vão defender cegamente o lado A, o lado B, mas existe por exemplo, eu sou de esquerda, cara. Eu faço críticas ao Lula, faço críticas a governos de esquerda, né? E não escapa da análise crítica se você conseguir olhar para aquilo, sabe? E você não precisa negar o seu lado, cara, sabe? Não tem razão para você falar, não. Não, mas eu também, eu sou de esquerda, Vamos nunca olhar neguei. aqui, Eu vamos nunca olhar aqui neguei. do... Eu sou de esquerda Não, nas causas que são caras para mim, na questão trabalhista, a emancipação da classe trabalhadora, melhoras na distribuição de renda. O que está acontecendo é um absurdo, cara. 6 caras têm todo o dinheiro do mundo. Não dá, isso vai acabar em guerra civil, vai acabar com a sociedade. Isso é muito claro. O professor foi certeiro quando ele fala ali. Bolsonaro foi descartado porque não serve mais a uma certa classe. E é isso. E se o Lula foi eleito pela terceira vez e está no poder no Brasil, e a gente está vendo o tipo de governo que está sendo feito no Brasil, é porque isso foi permitido por essa classe. É assim, entendeu? exato. Então, não é uma questão de você não conseguir enxergar, porque a gente consegue enxergar, né? A gente consegue Não, mas enxergar não foi um ataque problemas. a você. Pelo amor de Deus, Não, você é um cara que eu você tem as sei. suas posições e eu tenho eu corroboro em várias delas. A gente está alinhado em várias delas, como sempre. Algumas não, principalmente algumas pautas morais que a gente acaba divergindo, mas com respeito e é saudável. É claro que a minha experiência de viver mais de uma década aqui nos Estados Unidos tem uma influência. A minha experiência sendo pai tem uma influência, enfim. Mas a gente não está entrando nisso agora. Mas Não, meu ponto é. sempre com respeito, né, cara? Mas Não, eu muita sei. gente hoje não dialoga mais.
O meu ponto é o seguinte, quando você compara, por exemplo, a delação do Palocci com a delação do Cid, cara, eu nunca fui lulista, nunca, pô, Lula acima de tudo, não. Eu sempre tive visão crítica ao Lula, mas dependendo da conjuntura da questão, tem o meu apoio, cara, como teve na última eleição contra o Bolsonaro. Agora, uma coisa é uma delação de uma pessoa que não consegue provar nada, cara, e a outra é uma delação de alguém que, né, a investigação encontrou as provas. Então, apesar de você, sabe, querer olhar sem ter um lado, você tem comparações que não cabem, sabe? Porra, tem coisa que realmente aquilo faz sentido, né? Por exemplo, para mim não é nenhum problema falar que a Dilma Rousseff sofreu um golpe, cara, porque todos os presidentes praticavam a porra da pedalada fiscal. Na vez dela virou crime, entendeu? E, porra, a gente sabe que quando eles querem fazer alguma coisa, quando não interessa o governante seguir naquele mandato, vão achar alguma coisa para fazer virar crime e acabar com aquilo, cara. Dilma não caiu é o caso. porque ela não quis mais jogar o jogo dos caras, meu. Não sei, só que o que eu tô querendo dizer é que Romero, não é o caso do Jucá Bolsonaro. falou, tem um grande acordo aqui e ela vai cair, esquece, cara. Então, a minha argumentação até aqui é para chegar nesse ponto, que não é o caso do Bolsonaro, né? Houve a tentativa de golpe de Estado, de abolição do regime democrático, houve, né? Não tem como a gente não enxergar isso. Lógico que houve. Então, houve. Então, quem defende o Bolsonaro nesse momento, é o mesmo cara que pede intervenção militar, que tá pedindo agora intervenção militar dos Estados Unidos. Então você não. É isso que eu tô falando, não tem como esperar nenhum tipo de racionalidade. Falar, pô, não, esse cara tem bons argumentos. Eu tentei escutar os argumentos, cara, mano, não tem argumento. Tá sendo perseguido politicamente, porra. Um pouco? Tá também, porque o Alexandre de Moraes, a gente já falou sobre ele, cara. Ele extrapola os poderes dele. Nesse caso, ele era também vítima, né? Então, meio complicado ele tá ali votando. Então, tem alguns problemas ali. Eu também não sou jurista, mas na minha visão tem alguns problemas. Cara, eu só não acho que dá para comparar, assim, nem de longe, assim, com casos, né, que a gente poderia falar, não, tá vendo, por esse lado também tem os fanáticos da esquerda que não enxergam. E não é por aí, eu acho. Né? Nesse caso do Bolsonaro, tem várias evidências, tem provas e, cara, por mais que o juiz possa ter os seus, né, suas atitudes fora, talvez um pouco do que compete a ele, eu não sou especialista para dizer, sei lá, se alguém tem alguma coisa para falar, o Alexandre de Moraes, né, fugiu da competência dele nesse ponto. Sei lá, cara, não está aí, não tá circulando essa informação, então a gente não pode afirmar isso. Mas que houve esse crime e isso tem que ser punido, né, de forma exemplar para que pelo menos a gente consiga, né, preservar o que a gente tem de avanço até aqui, até esse momento, cara, não tem dúvida. Né? Já passou da hora da gente lidar com os militares da forma como tem que ser, cara, porque, né, é muito frágil, é frágil demais a democracia brasileira. Né? Chega um cara igual esse Bolsonaro, um efeito colateral, né, que não conseguiram eleger ninguém do PSDB, sobrou o Bolsonaro, né? E aí o cara, se ele consegue dar esse golpe, né, imagina como estaria o Brasil hoje, cara. Nossa. É foda. Pode falar, Rocha. Militar é problema em todo lugar. Todo lugar. É desgraçado. No Brasil se você é mais. Tem Desculpa, um o professor governo... tá com um delay. No Brasil é mais, professor. Não pode porque ser, o brasileiro, não é o militar, o brasileiro, tem uma grande parcela da população brasileira tem vergonha de ser brasileiro. O patriotismo. Mas é uma situação real. Para quem já morou fora, para quem mora nos Estados Unidos, é real. Né? Um dos grandes problemas, uma das grandes divisões da sociedade americana hoje é que, uma parcela da sociedade americana hoje, de muitos jovens, inclusive, jovens de universidades, a gente tem acompanhado, eles odeiam os Estados Unidos, odeiam o que os Estados Unidos representam. Né? A ideia da América, eles odeiam. Isso é um problema. E o brasileiro tem isso de nascença. Puta, o cara parece que deu azar de nascer no Brasil. Né? O que é uma grande ignorância, porque o Brasil é um país incrível, com várias qualidades, mas segue a bola, professor.
Então, eu ia falar que pro Bolsonaro, né, aliás, pro Trump, é uma situação também, como eu falei, de paralelismo, né, de comparação, principalmente, né, na mídia liberal, né, de outros países, na esquerda também, com certeza, né, uma certa esquerda, que compara os presidentes, né, e vê um fenômeno muito em comparação com o outro, uma espécie de, né, de linha, de continuidade entre os dois, né? Ideologicamente. E eu acho eu acho não, eu sei que para o Trump isso é problemático, né? Porque ele está vendo um cara que é comparado a ele, que teve uma situação no país dele que é comparável ou comparada à situação do país dele, o cara entrar em desgraça total na terceira idade, né? Então, assim, é algo que como dizem em inglês, né? Caiu muito perto de casa, né? Ele sentiu isso, ele sente isso de uma forma muito pessoal, eu imagino, né? É, porque se acontecesse, se o jurídico americano tivesse algumas características brasileiras, né, ele estaria fudido, né, basicamente. Ele estaria numa situação de Bolsonaro. Então, para ele, por isso também, né, essa reação tão virulenta, né, da diplomacia dele, a questão das tarifas e tudo mais, e pressionar realmente, né, obviamente, junto com outras coisas, né, como o filho do presidente está lá na corte, né, falando na orelha dele, mas é algo que a gente sabe, né, que essa pressão no Brasil é um pouco anormal, né, deveria existir um certo respeito à soberania e tudo mais. Por mais que existam críticas, tudo bem, mas uma coisa é uma nota de repúdio, outra é tipo meter tarifa e né, peitar o outro país. Se não me engano, ele falou até em invasão militar, bizarro isso, sabe? Tipo, e é o que eu falei, o Trump, ele acaba virando um cachorro de um truque só, né? Porque é sempre esse tipo de ultraje, de ideia de incorporar o Canadá, de invadir Chicago, de fazer guerra com Chicago, de mandar exército para o Brasil, invadir o Brasil. É tudo tão ultrajante que as pessoas começam, tá bom, Trump, vai cagar no mato, sabe? As pessoas ficam os outros países já meio que consideram esse efeito Trump, esse recurso Trump, né? E ele vai perdendo efetividade ao longo do tempo. Eu acho que o Trump tá numa situação que, não sei se ele vai aguentar, em relação a gente vem falando sobre a saúde dele e tal, mas a verdade é que, ele tá lidando com muitas coisas, ele acreditou mesmo, eu acho que ele acreditou pela forma como ele fez a campanha, pelos os comícios dele, eu assisti vários, assim, um pouco repetitivos, né, mas ele realmente acreditava que: "Pô, vou entrar lá", o mundo a gente vem falando sobre isso, né, sobre tecnologia, inteligência artificial e mudanças comportamentais aí nos últimos anos, e elas são cada vez mais aceleradas, né, elas acontecem de forma cada vez mais rápida. Então, o Trump, ao mesmo tempo em que ele teve 4 anos para se preparar para assumir de novo a presidência, ele encontrou um mundo muito diferente. Ele encontrou uma China muito diferente, ele encontrou 2 conflitos muito complexos, né, Ucrânia e Rússia e a situação no Oriente Médio, na faixa de Gaza, e ele, pô, uma das promessas de campanha dele era acabar, com o conflito entre Rússia e Ucrânia no primeiro dia, assim que ele assumisse o governo, né, então olha o tipo de leitura que o cara fez, a gente está em setembro indo para outubro, e na verdade a coisa está escalando, né, drones russos aí sobrevoando a Polônia ontem, cara. Assim, a situação tá preta, meu, tá difícil. E além disso, questões internas, o país aqui tá em ebulição, né, a gente já vai falar daqui a pouquinho sobre tudo o que está acontecendo, mas, ele não tem ele eu não sei
como ele vai dividir o tempo dele e dar essa atenção para uma questão política do Brasil. Eu estou falando isso porque é a única esperança do bolsonarismo. Eu assistindo aos conteúdos aí do pessoal mais conservador, a esperança é o Donald Trump. O Eduardo Bolsonaro está tentando costurar alguma coisa, está dando entrevistas aí falando até em intervenção militar dos Estados Unidos. Só que o Brasil é um país rico, né? O Brasil é um país de muitas riquezas. O Brasil é um grande parceiro comercial da China, até mais do que os Estados Unidos, né? Tem mais comércio com a China hoje. E é o Brasil é uma peça importantíssima aí no comércio internacional, no Mercosul. Não tem como os Estados Unidos invadirem o Brasil. Vão fazer o quê? Vão bombardear o Brasil, cara? Né? Explodir É o líder Brasília. continental, né, Diego? Não tem, isso é impensável e ridículo. Uma das Apenas maiores não vai economias do acontecer. mundo, cara. E um país totalmente pacífico, um exemplo de diplomacia, né, cara? Sei lá. É, até parece, sabe? Tipo, 1 milhão de tratados diplomáticos. O Brasil tem uma diplomacia, uma coisa muito forte no Brasil, uma qualidade que o Brasil tem realmente é de ter, né, uma relação diplomática vantajosa em relação a quase todos os outros países do mundo. Tanto é que, né, a gente vê o nosso passaporte, né? A gente não é impedido a ir em praticamente nenhum lugar. É um dos passaportes mais fortes do mundo, né? Então é uma coisa que a gente precisa entender. Não existe isso, sabe? Tipo, é total esse tipo de birutice que ele gosta de falar, de eu vou anexar o Canadá. Também não vai acontecer, sabe? É Mas uma hora para vai, dar uma assim, intuição no eles estão negócio. falando, né, o Marco Rubio, pô, o secretário de Estado, dos personagens mais importantes aí da estrutura governamental nos Estados Unidos, acabou de tuitar aí que, pô, que os Estados Unidos vão agir. Então, vamos esperar. É mais tarifa? Pô, meio que, porra, a Índia cagou Ele, para as tarifas do Trump. E o Brasil vai fazer a mesma coisa, vai intensificar o comércio com a China, cara, né, entre os países do BRICS, né? É a tendência, cara. Os Estados Unidos vai se isolando aí. Os Estados Unidos não é que os Estados Unidos não precisa de ninguém. Pelo contrário, não tem economia esse país. Qual a economia dos Estados Unidos hoje? É pura especulação. Todo mundo é Uber, faz OnlyFans, sabe? É isso, é o que sobrou nos barista. Estados Unidos. Não tem fábrica, não tem porra nenhuma, cara. Mas assim, a gente tem que ver também que, pô, até esqueci o que eu ia falar. Fala, Cadu, se você tiver. Não, vou te salvar, Rogério. Vamos falar com o pessoal do chat aí. Tem muita gente Pô, falando com a gente aqui. vamos ler. O professor vai lembrando aí o que ele ia falar. O De Cima Imagem está comemorando a grande dia. Digo, boa noite, amigos. A condenação teve alguma repercussão nos Estados Unidos? Muita repercussão, né? O secretário de Estado falou, o Donald Trump já falou, vários influenciadores políticos, a gente não sabe nem como classificar essa galera aí, mas youtubers, pessoas que são relevantes, né? Podcasters aí que são muito relevantes, que viram votos, né? São pessoas aí realmente importantes no cenário político americano hoje, se pronunciando. Tem pessoas aqui, tem pessoas com milhões e milhões de seguidores que cobrem o Brasil. Não é que o Brasil, essa situação do Alexandre de Moraes, até porque ele teve problemas com Elon Musk, né, e censurando perfis, aí bloqueando redes sociais, a principal delas, o X, no Brasil, por um tempo e tal, suspendendo. Esses personagens são muito conhecidos, o Lula, o Bolsonaro, o Alexandre de Moraes, né, são muito conhecidos. O Eduardo Bolsonaro dá entrevistas aqui, o Nicolas Ferreira participou fala inglês o Nicolas Ferreira, hein? Ele participou de um podcast aqui outro dia que eu assisti, muito importante, um podcast aí muito relevante, um dos podcasts que entrevistaram o Donald Trump às vésperas da eleição do ano passado. Enfim, a cobertura é ampla aqui nos Estados Unidos dessa questão aí, desse julgamento do Bolsonaro, e agora saiu o resultado, né? As pessoas estão se pronunciando, e claro que tem muita coisa acontecendo aqui nesse momento, muitas distrações, né? Mas é algo que aí que vai ser falado, vamos ver.
né? Eu tô com o professor Rogério, assim, não acho que... Ficaria muito surpreso se os Estados Unidos, pô, fizessem alguma coisa militar, né? Eu imagino mais tarifas, mais sanções e tal, mas o Brasil também não é a Venezuela, não é Cuba, né? É uma situação um pouco diferente. O Brasil é uma das grandes democracias do mundo, né? Um país altamente democrático, com um sistema eleitoral moderno. É meio difícil. Que tipo de argumento você vai trazer para justificar um eventual ataque ao Brasil? Não tem como atacar o Brasil, né? A comunidade internacional e o Trump sabe que é inviável, não tem como. O Brasil é é o B do BRICS, né, cara? Calma aí, pô, não é assim. Cadê? Quem mais tá aqui? O Baroque Works, sempre junto. Pô, obrigado pela audiência, tamo junto. Boa noite, milênios. Vamos de live. O Fiz Chapinha também tá aqui. Good night, ladies. Aí, boa. Chapinha. Quero os alfas de volta, tá aqui também. Democracia onde? Democracia onde? Um país onde a vítima acusa, investiga e julga. O que tem de democrático nisso? Isso é coisa de ditadura, a ditadura da toga, né? O Alexandre de Moraes. Boa, quero os alfas de volta. Que bom que você tá aqui. Deixa o like aí. Fala, professor. Deixa eu só né, falar o que eu li a respeito disso, né? Realmente é uma situação estranha. O Alexandre de Moraes, ele de fato era uma dos principais alvos, né, né, desse complô, e ele mesmo foi ele participou, né, do julgamento e tal. A questão é que o ordenamento jurídico se você produz algum tipo, né, de crime contra uma autoridade judicial, você não vai estar isento de ser julgado por essa autoridade, porque senão os criminosos usariam isso em seu favor. Então vamos supor, eu sou um criminoso, certo? Aí eu né, sei lá, roubei umas pessoas aqui. E o meu vizinho é meu juiz. E eu sei que ele é meu juiz. Aí eu vou lá e, tipo, faço alguma coisa, né, contra esse meu vizinho, para que eu possa também ser considerado, né, isento de ser julgado por ele, porque eu sei quem ele é, etc. E aí, isso, além de atrasar o processo, além de custar muito caro, eu ainda vou estar indiretamente escolhendo quem vai me julgar. Então, essa é a ideia, basicamente. Como o STF tem pouquíssimas pessoas e o crime foi cometido contra uma dessas pessoas, né? Não tá na mão, né, da defesa escolher quem vai julgar. Então, essa é a ideia, pelo menos, o que eu entendi da argumentação. Boa. O Fiz Chapinha falando aqui, justiça não se discute, se cumpre. Aí eu fiz chapinha. Disse-me mais, Rogério, você conseguiria resumir o depoimento do Fux em 3 minutos? Valendo. Nem o professor, hein? Sem chance. É impossível, mas o que aconteceu é que ele estava numa situação de minoria, e sempre que você está em minoria, você tem que apresentar mais argumentos, né? Porque tem muitos não ditos dentro daquela maioria. Então, aqui, por exemplo, né, frequentemente eu tô certo e os outros dois estão errados. Aí eu tenho que falar muito, às vezes, né? Então é por isso, é assim que funciona, né? Não é o caso do Fux, ele estava errado. Ele usa peruca, professor? Fux? Eu acho que ele fez um implante de baixa qualidade, assim, das gerações anteriores, né? Eu acho que hoje tá muito mais avançado, né? Muito mais natural. Então ele colocou aquele tapetinho, né? Ele é da época do tapetinho. Massa a peruca dele. Porra, mó topetão. Cadê? O Daniel Nava Rodrigues está aqui, pô, obrigado pela presença. Ele que tá lá no nosso grupo no WhatsApp, agora curtindo as lives, deixa o like aí, hein? A delação é instituto estranho ao ordenamento jurídico brasileiro e jamais deveria ter sido incorporada. Que se melhore a investigação, tá aí a opinião dele. Concorda, Cadu?
Não, cara, acho que não. Depende da delação, né, cara? Porque você não basta você delatar alguém, né? Aquilo tem que ser provado de alguma forma. Você tem que, né, contribuir. A sua delação tem que contribuir com o processo. Então, né, não basta, porra, delatei, agora tô bem aqui, né? Inventei um monte de lorota lá, fudi todo mundo e vou sair bem dessa. Não é assim que funciona. Eu acho que a delação é útil, né, ao processo, se ela for bem usada, lógico. O que Não. eu acho que o Daniel tá pensando é a questão do Lula, né? Que foi uma delação que aparentemente levou a coisas inconclusivas. E aí foi uma palhaçada no sentido não que eu acho que o Lula não deveria ser preso, eu nem vou entrar nessa questão. Mas é uma vergonha juridicamente, né? Diante, né, da reputação da nossa instituição, né? Ter né, uma condenação e prender um presidente por quase 2 anos, depois soltar. É algo que, assim, é farsesco, né? É patético. Então, assim, que realmente, né, a delação fez parte dessa situação patética, é verdade. Mas não foi o que determinou a prisão do Lula, né? Fez parte para o circo, né, cara? Para fazer a opinião pública, né, concordar com aquilo, falar, tá vendo? O cara entregou tudo, pô. Né? Quando o processo está contaminado e quando há intenção, né, de já tem uma sentença pré-determinada, mesmo antes das investigações, cara, eu tenho que, né, a conclusão é Lula tem que ser preso. Então, vamos achar aqui as coisas, cara. Foi isso que aconteceu, né? Isso que foi revelado na Operação Vaza Jato. A gente ficou sabendo, né? Senão a gente não ia saber, a gente ia achar, porra, não, tava certo. A delação foi isso mesmo. Mas o problema não foi a delação em si, né? Foi a contaminação total do processo, né? Por todas as pessoas envolvidas ali. Foi bem bizarro mesmo. O juiz se comunicando com o promotor. E como esses caras que a gente fala que não existem, né? Mas que manipulam tudo por trás aí das cortinas, elevam certas figuras, né? Como o Sérgio Moro, depois cospem e jogam fora, né, cara? Descartam completamente. O cara foi de desconhecido para herói nacional para totalmente irrelevante, né? Bem bizarro, assim, de acompanhar, e como é rápido, né? Muito rápido. Cadê o Baroque Works falando aqui? Sobre sobre a fala do Diego, as discussões são todas levadas para um campo emocional, sendo que o racional seria mais apropriado, enfim. A gente vê muito isso, né? A gente vê muita gente. As pessoas são apaixonadas, né? Às vezes elas não sabem te explicar. As pessoas são. Eu conheço muitas pessoas. A minha mãe é apaixonada pelo Bolsonaro. Não, porque ele é um homem de verdade, cara. Porque, pô, ele tem posição, entendeu? Ele lembra aqueles homens de antigamente. Tipo, imagina, cara. Imagina você votar baseado nisso, né, cara? É muito louco. E do outro lado, a mesma coisa. Não tinha gente que ia lá dar bom dia pro Lula na cadeia, assim, realmente é paixão, cara. É um negócio assim, as pessoas vivem pra isso. É muito louco. Muito louco. E é bastante gente, viu? Como aquela amiga do Cadu diz, né? A Prioli, ela sempre diz, né? O mantra dela, né? Menos emoção e mais razão, né? O Cadu sempre fala, sempre usa essa Foi o citação. Abel Ferreira que falou isso? Foi? Sei lá. Cabeça fria, A coração quente. Prioli eu já vi usar milhões de vezes. Tem que perguntar para os nossos amigos porquinhos. O Daniel Nava falando aqui, matou a pau. Bolsonaro não tem mais serventia aos endinheirados filhos da puta e por isso foi descartado com mods usado. Meu Deus. Aí concordou com o professor Rogério. O Fiz Chapinha falando, meu medo são mais tarifas. Você compra muito lá da China, Fiz Chapinha? Parece que é o caso, hein? Mais Mas tarifa, aí, quem vai pagar sou eu, Fiz Chapinha. Que a carne a picanha brasileira tá cara, viu? Deixa eu falar a verdade, ó. Eu que tô pagando a tarifa, não vai ser você, não. O que o Brasil importa dos Estados Unidos? Eu não sei. Filme? celular, cara, iPhone. iPhone?
Mas faz na China, pô. Mas Eu os acho Estados que Unidos tem que vende, peças americanas, né? Tem todas essas questões. A caixa, né? a Papelão caixa, faz aqui. a arte, né? Eles fazem a arte e a caixa. Uhum. Tem como é que chama? O direito intelectual, né? A coisa do copyright. Aí o Daniel Nava, acho que ele tá me agulhando aqui. O zeitgeist mundial completamente fascistizado, genocídio rolando, vamos ver os dois lados. Tem dois lados, cara. Pois é, cara. Você queira ou não, tem dois lados e dos dois lados tem coisas que se aproveitam, cara. E muito lixo também dos dois lados, cara. Dos dois extremos que Menos, eu tô menos, falando. menos quando fala, né, de questões de masculinidade e trans. Aí Pois não é, tem, cara. né? Um dos lados que você acha que é realmente Não, eu descartável. digo que tem os dois lados, e aí você vai pensar o que, né, o que te interessa. Não existe uma verdade absoluta, existe, É claro, né, eu concordo. como você enxerga, né? Tem um texto muito interessante de um autor inglês chamado De Quincey, que se chama O Assassinato Considerado como uma das Belas Artes, né? E aí esse texto é completamente bizarro em termos, né, de ética e tal, e ele vê, né, o quão belo pode ser um assassinato. É bizarro falar disso nesse contexto, né? Mas é a história dos Estados Unidos e a história, né, da língua inglesa, né? Tem muito disso, né? Shakespeare é lotado de assassinato, né? Muita gente criticava isso. E ele começa o texto dizendo: tudo neste mundo tem dois handles, né? Tem duas alças. Então, realmente, né? Qualquer conceito você pode pegar com a mão direita ou com a mão esquerda, né? E aí, eu acho que tem até mais lados do que dois. Realmente é uma situação que isso é o que confunde muita gente e deixa muita gente perdida também, né? A gente até a gente sempre fala sobre isso, né? A gente vive num tempo em que para a gente ter alguma segurança de alguma coisa leva muito tempo e muito trabalho para a gente realmente se colocar sobre um aspecto, né, da realidade. Então a gente tem que ter um pé atrás com quem tem certeza de tudo, né? Eu acho que é um problema isso, de fato. Mas eu acho também que é importante a gente buscar ter, né, um pouco de segurança nas nossas opiniões. É difícil? Pra caramba, né? Mas assim, quando a gente encontra, né, uma opinião para que a gente consegue se sentir mais seguro, é um sentimento muito, muito bom, né? Em alguns aspectos eu consegui chegar nesse momento, né? É quase um nirvana da mente, né? Mas dura pouco porque logo depois tem outros aspectos muito difíceis. E cada ser humano é uma construção, né, cara? Cada um, nós três aqui, cada um viveu experiências diferentes né, que levaram a gente a essa idade, a gente tem a idade parecida, a enxergar certas coisas de forma diferente e faz parte também. Eu acho que na política, eh, o Baroque falou, pô, muita gente leva pro emocional e tal também, porque como eu disse, a política virou entretenimento, né? Hoje a gente gasta muito tempo assistindo, acompanhando política. Era uma coisa que não existia. Mesmo aqui nos Estados Unidos, pô, tinha eleição presidencial nos Estados Unidos com 28, 30% de comparecimento às urnas, né? Aqui o voto é facultativo, então as pessoas, pô, nem iam votar. Hoje você tem jovens sendo mobilizados, tem vários movimentos aí independentes, então a coisa esquentou um pouco, mas mesmo assim, pô, na última eleição, vou repetir, novembro do ano passado, a eleição nos Estados Unidos, metade do país não votou. Onde é que estão essas pessoas? Metade do país não votou. Teve uma grande massa de votos aí de pessoas registradas como independente. E é dos três aí, das três registros que você pode fazer aqui nos Estados Unidos, democrata, republicano e independente, o independente é o que mais cresce, disparado hoje. Né? Cada vez mais americanos se declaram independentes. Então, a gente fica pensando, pô, se metade do país não votou,
e os eleitores que se consideram independentes são cada vez em maior número, esses fanáticos aí, eles representam o quê? 10% do país? 15%? Só que eles são muito barulhentos. E como a política virou entretenimento e tudo virou conteúdo, esses caras são importantes. Esses caras vão assistir as lives, vão assistir aos vídeos no YouTube, vão comentar, vão se matar debatendo com bots no Twitter. São esses caras. Então eles foram elevados a uma prateleira aí, a um nível de importância que no final das contas eles não têm tanto. Mas causa essa divisão, e essa divisão ela é muito lucrativa. Essa divisão ideológica entre progressistas e conservadores, e entre divisão ideológica entre gêneros, entre mulheres e homens, principalmente jovens, isso é muito lucrativo. Você cria um canal no YouTube, ou você tem uma página no TikTok ou no X, voltada para um grupo desses, cara, isso é dinheiro real. É dinheiro que muita gente não vai ganhar trabalhando. Entendeu? Então existe todo um mercado para isso. Aí a gente começa a destapar várias coisas aí que influenciam nessa dinâmica aí. Mas no final das contas é grana, é dinheiro. Eu tenho certeza que tem muita gente na internet que às vezes, pô, é um perfil progressista, às vezes o cara nem é, ou conservador, tá falando, sei lá, mal de homossexuais, ou falando mal de cristãos, ou falando mal de judeus, seja lá o que for. E às vezes o cara nem pensa isso, mas ele descobriu que, puta, dá pra ganhar um dinheirão. Vou produzir conteúdo Red Pill. Puta, eu não sou Red Pill, mas ninguém precisa saber. Minha identidade não tá lá, ninguém sabe quem eu sou, né? É, e tá ganhando dinheiro, cara. Então, é business, é negócio também, né? Muita gente às vezes se mata aí e consome coisas de pessoas que nem pensam assim. Vou ler mais aqui, Como deixa a eu gente ver. falou, né, Diego, só complementando isso que você disse, o próprio Trump, né? Quem acompanha o Trump como, digamos, intelectual, se é que é possível falar isso, mas ele como, né, a visão de mundo trumpiana, não é isso que ele está mostrando neste mandato, não é. Né? Historicamente, biograficamente, quem é o Trump é outra coisa. A gente sabe, né? A gente sabe disso. É um cara liberalzão, né? A gente sabe. Só que realmente, dentro de determinados contextos, né, as pessoas se adaptam e conseguem, né, usar os seus artifícios, né, ou mesmo se autocensurar às vezes, né, uma questão de adaptação. Cara, eu queria entender essa história dos dois lados, né? Porque a gente vive falando disso. Ah, um lado tem coisas boas, o outro lado também tem. Só que dois lados são esses, sabe? Porque os dois lados dos Estados Unidos não são os mesmos dois lados do Brasil, né? Eu acho que a melhor forma de tentar encaixar, quando a gente está falando dos dois países, porque você tem razão, cada um tem suas características, não é uma emulação perfeita. Mas acho que a melhor forma é sempre colocar o progressismo e o conservadorismo, né? Porque direita e esquerda, pô, do que a gente tá falando, né, cara? Nunca teve esquerda no Brasil. Extrema esquerda, então, pelo amor de Deus, ou extrema direita, também acho um exagero. O Brasil sempre foi um país. Muito tempo a gente viveu aquele duelo PT e PSDB, foi esse duelo que a gente assistiu enquanto a gente crescia, né, na nossa juventude. E o PSDB é muito longe de ser, né, uma direita, ou extrema direita, e o PT também nunca governou como esquerda. No máximo a gente tinha uma centro-direita e uma centro-esquerda, né? E hoje a gente tem uma direita e ainda não tem esquerda no Brasil. Isso que é engraçado, né? A direita existe, mas acho que é isso, Cadu. Não sei se você consegue, se você enxerga assim também, o Não, eu movimento acho, conservador que está em ascensão e o progressismo, né? eu acho que vai além, cara, porque aqui no Brasil a gente nunca teve realmente uma esquerda no poder, cara, mas a gente já teve uma esquerda reformista, assim, né? Uma centro-esquerda forte,
né, com o Jango, por exemplo, né, que falava das reformas de base ali, que já, porra, tinha um movimento muito forte ali, O que né? aconteceu com ele? Então, aí esse movimento foi interrompido pelo golpe, né, o golpe de 64. Os partidos de esquerda que tinham no Brasil naquela época, os comunistas, né, anarquistas, porra, tudo isso foi colocado na ilegalidade. Então, os dois lados que a gente tem aqui nunca teve nos Estados Unidos, cara, nunca. Né? Os Estados Unidos nunca chegou nem perto disso. Aí um lado é de direita e o outro também. Né? O que muda porra, são questões de costumes, né? São questões de minorias. Esses pontos são levantados aí de uma forma que cria essa polarização, só que é uma polarização falsa, cara, porque não Por tá isso tratando que dos rumos do país. Por isso, Cadu, que nunca eu falei do comparecimento às urnas em décadas anteriores, aí até a década de 90, às vezes que era muito baixo, né? Porque era quase imperceptível a diferença entre um partido e outro, né? É o Uniparty que eles falam aqui, né? Um partido único, né? O que mudou, o que criou essa impressão de polarização, concordo totalmente com você, é uma coisa meio falsa, mas foram essas pautas morais aí que, pô, que esquentam os debates, que fazem a gente perder horas e horas falando sobre, né? Enquanto a economia, as questões militares aí são as mesmas para os dois lados, né? Exato, e por isso que eu acho importante a gente afirmar, eu tenho um lado, né? Tem dois lados, tem 5 lados, foda-se, não importa, eu tenho um lado, né? Meu lado é o lado do trabalhador, cara, o lado da pessoa mais humilde, da pessoa que está buscando oportunidade, não tem nessa sociedade. Esse é o lado, né? A gente não tem que encaixar nossa ideologia no que está sendo, né, colocado em debate, né? Porque, porra, agora o debate se é LGBT, são os negros, os indígenas, né? Isso não é o que vai determinar o rumo do país, isso está dentro não só da ideologia, como dos interesses dos trabalhadores, das pessoas de base do país. Né? É difícil até explicar, cara, porque o que toma a mente das pessoas, o que faz as pessoas entrarem nesses grupinhos, nessa torcida, cara, são essas pautas, né? Pautas morais, para Mas porra, a esquerda divide vai acabar com demais, as igrejas, a esquerda divide vai fechar as demais, igrejas, divisão dá dinheiro, cara. vai liberar aborto para todo mundo, sabe? Todo mundo vai ter que abortar, ser obrigado a abortar quando tiver grávida, sabe? É umas coisas que não faz sentido, cara. A gente pode assumir o nosso lado e ter uma visão crítica, não tem problema nenhum nisso. Eu não preciso falar, porra, aquele cara de direita ali, o de extrema direita, tem alguma coisa de bom no que ele fala. Foda-se, cara. O lado dele é totalmente oposto. Ele é um adversário que tem que ser derrotado. Não tem que negociar com esse tipo de gente, cara. Agora, tem pessoas que são críticas, que pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser de centro. Tem pessoas que têm a visão crítica, que a pessoa consegue, né, argumentar, consegue apresentar alguma forma de expor as suas ideias sem, por exemplo, trucidar outro grupo, sem falar o inimigo dessa sociedade é você que é mulher, agora resolveu trabalhar, né, e tá atrapalhando o mercado, né, ou você que é LGBT e agora resolveu querer casar, pô, meu filho não pode ver essas coisas. É esse tipo de coisa que ganha a mente das pessoas e transforma a gente em inimigos, né? A gente podia ser adversário, que é diferente de inimigo. Mas é isso. Dois lados não existe, cara. Existe, cada um tem que assumir o seu lado. Tá na hora de assumir o lado e fazer alguma coisa, porra. Puta, eu discordo, cara. Eu acho que tem lados e não sei se tá funcionando, cara. Acho que tem questões. Eu já falei, cara, tem algumas questões que eu sou obrigado a analisar de forma individualizada, cara. Não tem jeito, não dá para colocar tudo num saco. Eu também da mesma forma que eu concordo com você em relação à questão trabalhista e tal, tem outras pautas morais que são caras para mim hoje, entendeu? Enfim, também não dá para a economia é muito mais importante que isso, eu não vou debater. Não, faz parte, tá aí, cara. A gente tem que jogar o jogo que tá aí também. Não tem como Porque não debater. aquela discussão, né, Cadu, do conceito que está muito em moda faz
já há uma década ou mais, que é Realpolitik, né? Esse conceito que é, pô, o que é que dá para fazer, basicamente, né? O que é que tá além do nosso ideal político? O que se apresenta como política no sentido de, pô, eu vou lá votar, eu consigo organizar algumas pessoas para fazer. A gente, né, como você falou, a gente pode ter, obviamente, e deve ter, eu acho, né, a nossa hierarquia, né? Então, pô, não, isso aqui seria o ideal para o meu país. Mas entre esses dois candidatos que têm chance de ir para o segundo turno, sabe, esse tipo de situação, que infelizmente, dentro de um modelo como o nosso, né, sistema eleitoral partidário e representativo, é algo que se apresenta sempre, né? A gente vai ter, no fim, vai chegar lá na porta dos desesperados, lembra da porta dos desesperados do Serginho Malandro, né? Que ele chegava lá e falava: tem essas 3 portas aqui, qual você abre? E chegava o menino mó retardado lá, falava, esse aqui. Daí saía tipo um cara vestido de gorila. E aí ele queria ganhar um videogame, mas apareceu um cara para assustar ele. Então é isso, né? No fim a gente sempre vai ter que ir estreitando, né? Porque esse sistema de eleição e de, né, cargos públicos que a gente tem, se continuar dentro desse modelo, aí é que tá, né? Como vai mudar? Aí entra em outras questões. Mas dentro desse modelo, infelizmente, a gente começa num grande debate maravilhoso. É como festa de formatura, né? Começa com música muito boa e no final tá tocando Jota Quest, né? É isso, né? A gente começa debatendo, né, grandes ideais políticos. O amor. E aí no final a gente... É horroroso, cara. Que isso? E daí no final a gente tá lá, pô, né? Olha a boquinha desse candidato quando ele fala tal palavra. É isso que vira, porque de fato, né? Pensar, né, em grande política não é o que está acontecendo nas eleições na maior parte dos casos. O Cadu, ele lê, ele se interessa, é um cara informado, né? Por isso faz parte do quadro de comentaristas do canal Milênio Geriátricos. Mas as pessoas votam pelos motivos mais inusitados, cara. A minha mãe, por exemplo, vota no Bolsonaro porque, porra, ele é um homem de verdade, seja lá o que for isso, cara. Porra, isso acontece. Isso acontece. Mas a maioria. Você acha que a maioria não lê? A maioria não sabe, cara. Não dá tempo. Você sabe disso. O Collor, cara. O Collor, eu lembro como foi, porque a gente é velho, né? Ó, puta galã, geriátricos. Cara. Então, pô, realmente, tipo, as pessoas mais humildes falavam assim, não, bem nascido, esse aí merece ser presidente, olha só como o cabelo dele... Não falava exatamente isso, mas era isso que estava implícito, né? Tipo, é um rapaz, né, bonitão, tal. Você acha que as pessoas odeiam o Lula então, porque ele é corrupto? Isso tudo é mentira. Eu já falei, já contei essa história. As pessoas odeiam o Lula porque ele é a cara do Brasil. O Lula é a cara do Brasil, conhece o Brasil demais, né? E as pessoas odeiam isso. Eles queriam que, porra, o Fernando Henrique Cardoso fosse a cara do Brasil. Tem gente que idolatra o FHC até hoje. Pô, esse cara falava inglês, ia lá na Casa Branca, falava com o Bill Clinton. Né? Cara. Lá na casa dele, na Avenue Fuchs. Você entendeu? Mas o que o professor Rogério levantou aí nada mais é do que o iriveltismo cultural que assola a sociedade brasileira, cara. Uma coisa é você chegar nas eleições, você ter lá 2 opções que vão para o segundo turno e você ter que escolher. Normal, cara, isso acontece. Agora, você simplesmente assumir que, cara, é isso e acabou, não tem jeito, aí fudeu, né, gente? Aí melhor esquece a política, então, cara. Não comenta, vai viver sua vida. Não, pode ter um canal, eu posso... Aí, business, cara. Eu posso usar um argumento semelhante ao seu, no sentido de
se você está sempre falando neste nível em política e a política está neste nível, você vai falar, pô, tanto faz, foda-se esses aqui. Só que isso afeta também um pouco em qual destes vai ser eleito. Então você também, tipo, é jogar o bebê com a água dentro, né? Também é semelhantemente, né? Você se abster de uma certa responsabilidade. Então, mas eu concordo com você, só estou, né, acrescentando que a gente precisa sempre ter esses dois, talvez, esses dois ângulos, né? Quando falar de política. Um que é a grande política e outro é a política que dá. É um pouco isso, né, eu acho. A gente está Sim. viciado em política que dá. Esse é o problema. Viciado. Né? A gente sempre vai olhar, porra, todo lulista, todo petista que você vai conversar, quando você faz alguma crítica ao governo, ele vai falar, não, mas o Congresso, cara, puta, o Congresso não é de direita, né? Não dá para fazer nada, cara. Não dá para fazer. Então, sabe, se conforma aí com o que dá, a migalhinha que sobrar e vamos nessa. Melhor do que o outro lado, que é perverso. Cara. Sempre é esse argumento, cara. Não se constrói alternativas, né? Se você está ali naquela base daquele governo, você vai defender aquilo e não importa se é contra o seu interesse, se é contra, sabe, aquilo que você precisa para melhorar a sua vida. Foda-se, sabe? É melhor assim porque é meu time que está ganhando. E aí a gente não constrói nada realmente. Esse é o edivaltismo cultural, que nem sequer tenta, né? A gente vê nesse governo Lula, pelo menos Lula 3, não há nem um esboço, cara, de tentativa de mudar alguma coisa de forma estrutural, né? Já não teve no primeiro e no segundo. Agora, porra, não chega nem as políticas públicas não estão rolando mais. Então, precisa construir alternativa, cara. Precisa fazer a crítica, sabe? Precisa mudar. O cara lá de baixo, ele vai votar porque o Lula é feio, cara. Mas se você construir, né, uma consciência, pô, as pessoas vão uma hora elas vão começar a entender, porque isso já aconteceu no Brasil, não seria uma novidade. De novo, e na época né, que as pessoas eram muito mais analfabetas, entende? Você vê a consciência de classe nos anos 70, 80 ali, nos anos 70 principalmente, porra, muito diferente hoje. E naquela época era muito mais analfabetos, cara. Não faz sentido. A internet derreteu o cérebro. Brain rot, cara. Derreteu. As pessoas ficam vendo vídeos curtos o dia inteiro. Essa é a realidade que a gente tem. É isso, né? A gente tem que partir desse pressuposto. E voltando, né, a essa situação aí, ninguém lê o livro, cara. Tem de gente falando sobre o comunismo que, pô, não vai se dar o trabalho de ler o Capital, cara. O Manifesto. Tipo, né? Nunca, cara. História intelectual das ideias. Porra, cara. Eu conheço os caras que vêm conversar, pô, aqui nos Estados Unidos, vêm falar, pô, não, eu sou de direita. E que não leu Adam Smith, não leu Mises, não leu porra nenhuma, não tem a menor ideia, não sabe quem é Milton Friedman, então, o cara não tá apto a falar nem sobre o que ele defende, é isso, cara. Dos dois lados. Viu? Mas tá bom, cara, não precisa. A massa não vai ler mesmo. Infelizmente, na nossa condição material, não possibilita isso. Né? A pessoa trabalha 6x1, 12 horas por dia, cara. Vai ler o quê? Que horas? Mas isso não impede, né, que a pessoa ganhe consciência, né? Porque a vida também ensina, né? O seu dia a dia. Você para refletir e fala, caralho, porra de vida, só trabalho, sabe? Trabalho 6 dias da semana, não tenho tempo pra porra nenhuma. Não consigo tirar um lazer, não consigo sair com os amigos, com a família. As pessoas refletem sobre isso. E não precisa ler Karl Marx para saber que sua vida tá uma bosta, cara. E que você precisa fazer alguma coisa para mudar. Real, mas aí elas pensam, pô, elas né, se voltam para outras coisas, tipo, é o karma. É porque, né, realmente é uma sociedade assim, eu tive azar, me fudi. Ou, o mundo é assim mesmo. Ou, pô, não, realmente eu não me esforço o suficiente, eu sou um pouco preguiçoso, né? Em vez de estudar programação no domingo, eu fico no churrasco e tomo cerveja. As pessoas acabam se culpando, né? Se culpando de um problema que é estrutural, que é um problema muito profundo. E realmente a gente chegou numa situação que é o sonho, né, de quem quer manter as coisas como estão, que é
esse vácuo, né? Esse vácuo que é as atividades diárias de uma pessoa comum hoje em dia. A pessoa vai usar todo o tempo livre dela para um grande buraco negro, né? Que é essa porra de brain rot que o Diego falou, né? São né, lixos bizarros, agora feitos por inteligência artificial é mais fácil ainda, tipo, você joga toneladas desse lixo, é interminável, e as pessoas ficam vendo, e porra, tipo, passa o dia, e aí a pessoa vai dormir para trabalhar no dia seguinte. Deixa eu terminar de ler os comentários aqui, tem bastante comentário, né? Cadê? Fiz chapinha, falou, meu amigo trabalha em uma empresa terceirizada da Unilever, já caiu o serviço em 30%, vamos passar o facão, o pessoal tá com receio. Situação econômica aí do Brasil, de cima imagens, como funciona a taxação? Simples. Conheço o dono do YouTube, vou convencê-lo a não pagar o canal se sua linha editorial não mudar de acordo com a minha opinião. Mais para patrocínio, né, cara? Sei lá. Todo mundo que tem pouca visualização no YouTube culpa uma entidade secreta, mas é sorte também, cara. Fiz chapinha, sou flanelinha para a frota americana. Vem, tio Trump, aqui, estaciona aqui. O Daniel falando, quando o Trump indicou o Rubio, estava na cara que o Partido Republicano estava no comando da política externa. O Marco Rubio é da Flórida, né? É um neocon, né, cara? O objetivo dele é perpetuar essas guerras aí, infinitas aí. O Marcelo do Nascimento Silva, só entrei para dizer Bozo condenado. Beleza, deixa o like, se inscreve aí no canal. Disse mesmo. E mais, por falar em Bolsonaro, viram o Romário sendo desmentido ao vivo na TV? Foi um dos momentos mais constrangedores dos últimos anos. O Romário, eu vi. Coitado do Romário, né? O Vini tá aqui, boa noite, irmãos. Grande live, dia feliz. É melhor já ir se acostumando, hein? Havaianas e Marlboro é ouro na cadeia. Fica ligado, Bozo. O Vinícius Leal aí, o querido Vini. Fiz chapinha, poder no final é só uma questão de quem tem o poder nas mãos. A democracia morreu? Bem-vindo ao anarcocapitalismo. Pelo amor de Deus, calma aí, fiz chapinha. Não, cara. Segura. Quero os alfas de volta, aprendendo com o Cadu que nunca teve esquerda nos Estados Unidos. É por isso, então, que lá é a maior potência do mundial? A verdade é por causa das armas, né? Por causa das armas, exploração de E outros outra, países. a China tá aí, cara. Em várias coisas já é a China, potência mundial. Isso significa que, a solução é sempre chinesa? Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que as coisas vão se adaptando e a história é muito mais complicada do que parece. E também os caras. Outro dia o cara fala pra mim, porra, se o comunismo não funcionasse, como é que a China cresceu tanto economicamente? Pô, a China veio 25, 30 anos atrás, veio aqui nos Estados Unidos, o Partido Comunista Chinês, e pegou uns 20 americanos e falou: meu, vou transformar vocês os caras mais ricos do planeta da história. Vocês vão ser ultra ricos. Mas é o seguinte, manda todas as tuas fábricas para cá, a gente vai destruir a tua classe média, destruir tua cultura, implodir teu país por dentro. Topa? Pô, os caras toparam, cara. Esse é o resumo da história. E assim, a China não é uma sociedade sem classes, né? Muito longe disso. Muito longe disso. Tem gente usando fralda, tem gente trabalhando 700 horas por semana, tem um monte de bilionário. Então, se a China prova alguma coisa, que o comunismo não funciona. É mais um estado aí que prova que o comunismo que está no livro não funciona, né? A China não é exemplo disso, mas tem muitas coisas boas lá, né? E os números estão aí para provar, principalmente o soft power, poder de convencimento aí nessa relação com os Estados Unidos aí, né? Os doentes de Wall Street adoram a China, cara. Fizeram esses caras Mas, Diego, aí você economia está passando por cima, né, do maior movimento de classes, né, que existiu, né, de transição de classe que existiu na história, eu não vou nem dizer moderna, da história em geral, né. Realmente a China fez algo épico, completamente inacreditável. Lógico que fez. Que então isso também mas faz, eu não né? passei por cima, eu tô dizendo que é uma sociedade que tem classes, ou eu tô equivocado? Não, sim, tem, mas aí você dizer que as pessoas digamos, acham que o modelo chinês é bom porque, né,
não é só porque, sei lá, tipo, por uma coisa mística, não é isso, ou soft power, como você deu a entender. É porque teve uma mudança real na vida de muita gente. Teve, mas foi necessário a costura de certos acordos aí. A China foi muito perspicaz, né? Tá certo? Tá certo. Mas é assim, É, né? Não é uma virada de chave, né, cara? A gente é não um pode processo. cobrar que, porra, fez a Revolução Socialista, então amanhã não tem classe mais, não tem emprego, sabe? Ninguém é assalariado. Infelizmente não é assim. Que bom seria se fosse fácil assim, né? Mas o que a Mas eu China não acho faz que eles hoje estão no processo de transição. Eu não acho que os cidadãos chineses, os trabalhadores chineses estão indo em direção a uma situação de controle dos meios de produção. Acho que não, cara. não sei, cara. Eu sei que eles estão numa condição melhor que os brasileiros já. Se esse Pô, eu horizonte. também tô, cara. Não, tô falando na média, porra. Não você que é privilegiado. Tô falando o cidadão médio, Mas né? Se você eu olhar para os acho, vou anos fazer uma 80 ali, a previsão. China, os trabalhadores chineses estavam na Não, merda, cara. argumento excelente do Cadu, no Brasil, porque o potencial do Brasil, pelo amor de Deus, você ter uma grande parte da população brasileira na situação que ela se encontra é um absurdo. O Brasil é um país Um rico, que absurdo, e produz também, tudo. e também quando você compara, né, sei lá, anos 80 do Brasil com anos 80 da China, os coitados, cara, tipo, estavam lá se Milagre matando para brasileiro. comer. Os caras se matavam na China para juntar 5 grãos de arroz por dia, né? Carregavam feno atravessando o país inteiro, né? Então, cara, tipo, é algo que. E o Brasil já estava, né? Numa situação em direção à classe média, né? E depois você vê o quanto o Brasil ficou estagnado e quanto a China cresceu. Agora, recentemente, de fato, teve um pouco mais de desenvolvimento do Brasil, mas assim, os voos de galinha de sempre do Brasil, né, em oposição a um crescimento estruturado, organizado e, né, duradouro da China. Se você já andou de avião, você já ouviu a instrução, né, de que se der qualquer merda lá, você primeiro põe a máscara na sua cara, depois você ajuda as pessoas, né? Essa é o básico. Você não consegue ajudar ninguém se você está morrendo, né? Se você vai morrer daqui 2 segundos. E é o que está nos planos da China ali, né? Muita gente cobra os chineses da parte da ajuda internacional, né? De ser um socialismo, como assim, né? Um socialismo que não é internacionalista, não, sabe, não tem essa colaboração, ajuda direta, por exemplo, a outros países, né? Que queiram trilhar esse mesmo caminho, mas está lá nos congressos do governo chinês, do Partido Comunista, de que eles vão tentar construir uma base primeiro lá, primeiro a China, sabe? Primeiro eles vão, né, cuidar da casa, cara, colocar máscara na cara deles, para eles terem uma base material e a partir de 2050, né, se eles atingirem o objetivo, começar a fazer algo mais internacional, exportar não só Mas cultura como ajuda, né? Aí é a primeira fácil, né? cobrança Aí era é... para que a China contribuísse mais, e isso sim já poderia estar sendo feito há mais tempo, contribuísse com os órgãos internacionais, né? Com a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, né? Com outras. Organização Eu Mundial do Comércio. concordo muito. Quem põe mais a mão no bolso ainda é a América, né? Então, tem isso aí também. A China ainda se classifica aí como país subdesenvolvido e tem várias vantagens por isso. Mas Exatamente. E tem A outra, América né? tem a dívida eterna, né? É para sempre que ela tem que pôr a mão no bolso ali. Não tem nem comparação. Ó, ganhamos a Segunda A, Guerra. a China, cara. A China estaria sofrendo com o Japão até hoje. É Mas, verdade. assim, a questão da China, na minha opinião, eu vou fazer uma previsão, assim como eu já fiz do Trump, né? Que o Trump Nunca vai errou. terminar o mandato e eu nunca errei. Realmente, eu previ que o Trump Tarda, ia mas não morrer, falha. também morreu. Eu não falho. Aí a questão a China vai se tornar um país muito grande, imenso desse, que vai ser um laboratório de modelo de modelo nórdico para um país gigantesco. Vai ser isso que vai acontecer. Ela não vai tentar expandir a partir de 2050 ou não vai conseguir expandir
o modelo dela para outros países, isso não vai acontecer. Não vai se tornar internacionalista. É muito fácil você falar que você já ter morrido, né, cara? Lá em 2050 a gente vê. É tipo, na volta a gente compra, a criança já esqueceu na volta. Esses caras que prometeram isso já vão estar mortos e remortos, né? Eles já vão ter reencarnado 3 vezes, né? E morrido. Então, assim, é algo que é muito fácil você prometer para daqui a não é promessa, 60 cara. anos. Não é promessa, é planejamento, tá? Tá nos planos dos caras, não é que eles estão prometendo para o mundo, segura aí que a gente vai te salvar. Né? Eles não falaram, vamos salvar o mundo a partir de 2050. Não tem nada disso, cara, é só um plano. Né? Ninguém sabe só uma se desculpa, só um pretexto para dizer que não, a gente tem sim a ideologia que a gente diz que tem. Mas na real, eles são tão comunistas quanto a Dinamarca. É o que eu acho, que vai acontecer. Vai chegar nesse nível. Talvez um bom nível, né, de qualidade de vida para os chineses, e vai acabar aí. É o que eu acho, é a minha previsão que eu estou, né, vaticinando agora como profeta que sou. E para terminar só de ensinar quero os alfas de volta, né, que falou, aprendendo com o Cadu, que nunca teve esquerda nos Estados Unidos, por isso eles são a maior potência, né? É exatamente isso, cara, eles são a maior potência e mesmo assim não tem um sistema de saúde público, né? A educação é uma merda. O americano médio é um 30 milhões de pessoas em segurança alimentar. Exato, por isso que as mulheres lá só começaram a votar nos anos 20, cara. Por isso que o negro era apartado da sociedade até os anos 60. Maior consumidor de drogas, maior população carcerária, maior quantidade de armas, mortes por armas de fogo. Tá dada a aula aí pro Quero os Alfas de volta. Quero os Alfas, ela já falou, ela é menina. Então, querido Baroque Works mandou a contribuição de sempre, a gente, agradece demais, não tem, sem palavras mesmo, obrigado. Like pelo Voo de Galinha, ótima live, me sinto hesitante ao participar com mensagens de quinta série. Foi bom demais, obrigado, tamo junto, a gente agradece. Não se sinta hesitante, aqui é a quinta série junto com, né, o nosso aspecto mais intelectual, é tudo misturado, tudo caótico, o nosso tempo é assim.